Imaginem um tempo de sombras sinistras, medo em cada esquina. O ar estava carregado de mistério e desconfiança, e cada sussurro parecia esconder um segredo sombrio. O final da Idade Média. Um período de transição, onde o desconhecido era temido, e a ciência ainda estava em seus primórdios. Um mundo envolto em superstição, onde o invisível parecia real. Castelos antigos e florestas escuras eram cenários comuns de histórias de terror. Este era o berço do terror. A figura da bruxa, envolta em mistério e medo, dominava a imaginação popular. As pessoas acreditavam em magia, tanto boa quanto má. Livros de feitiços e rituais eram passados de geração em geração. Mas era o mal que as consumia. A escuridão parecia ter vida própria, alimentando-se do medo e da ignorância. A igreja, uma força poderosa, alertava para a influência do diabo. Sermões inflamados e caças às bruxas eram comuns. As bruxas, proclamavam, eram suas servas. Mulheres acusadas de bruxaria eram perseguidas e muitas vezes executadas. Essas bruxas, diziam, possuíam poderes obscuros. Podiam lançar feitiços, invocar espíritos e manipular a natureza. Podiam amaldiçoar, controlar o clima, até matar com um olhar. O medo era palpável. Relâmpagos e trovões eram vistos como sinais de sua presença. Sussurrava no vento, envenenando mentes. Ninguém estava seguro. Cada sombra, cada som noturno, era um lembrete constante do perigo que espreitava. Como identificar uma bruxa? Esta pergunta assombrava a época. As pessoas buscavam sinais, qualquer marca do diabo. Imperfeições físicas tornaram-se evidências condenatórias. Uma marca de nascença, uma pinta estranha, até mesmo um membro deformado. As acusações voavam como flechas na noite. Um rival amargurado, um amante desprezado, qualquer um podia ser taxado de bruxo. Os acusados, muitas vezes mulheres, eram impotentes. Suas vozes abafadas pelo medo e pela ignorância. Seus destinos selados pela superstição, não por evidências. Os julgamentos de bruxas eram espetáculos de crueldade. Em tempos medievais, a histeria em torno da bruxaria levou a métodos brutais de punição e confissão. Projetados para extrair confissões através de dores inimagináveis, esses instrumentos eram usados sem piedade. A dor era a principal ferramenta para obter a verdade, ou o que se acreditava ser a verdade. As ferramentas de tortura, variadas e cruéis, incluíam dispositivos que hoje parecem saídos de pesadelos. Cada uma tinha um propósito específico, todas destinadas a infligir o máximo de sofrimento. O cavalete, esticando o corpo além de seus limites, era uma das mais temidas. As articulações e ossos eram forçados a se separarem, causando dores insuportáveis. Os esmagadores de dedos, triturando ossos com pressão agonizante, eram usados para forçar confissões rápidas. A dor intensa nos dedos era suficiente para quebrar a vontade de qualquer um. O julgamento pela água, um teste horrível, onde a acusada era submersa repetidamente. Este método era tanto um espetáculo público quanto uma forma de tortura. Bruxas acusadas, amarradas e jogadas em lagos ou rios, enfrentavam um destino cruel. A água, símbolo de pureza, era usada para testar a culpa ou inocência. Se afundassem, eram inocentes, mas muitas vezes se afogavam antes que pudessem ser resgatadas. A ironia cruel era que a prova de inocência frequentemente resultava em morte. Se flutuassem, eram culpadas, provando a proteção do diabo. A flutuação era vista como um sinal de bruxaria, e a acusada era condenada a uma morte certa. De qualquer forma, a morte era uma companheira constante. Esses métodos brutais refletiam o medo e a ignorância da época, onde a justiça era distorcida pela superstição e pelo pânico. Os julgamentos das bruxas de Salem, um capítulo arrepiante da história. Uma pequena cidade em Massachusetts, tomada pela paranoia. Tudo começou com um grupo de jovens garotas, exibindo comportamento estranho.
Ataques, convulsões, gritos de terror. Suas acusações desencadearam um incêndio de medo. Vizinhos se voltavam contra vizinhos, amigos contra amigos. Mais de 200 pessoas acusadas de bruxaria. 20 almas inocentes enforcadas em Gallows Hill, seus nomes gravados para sempre na infâmia. 5. Vozes da fogueira. As histórias dos condenados. As histórias dos acusados são testemunhos de partir o coração da loucura que se abateu sobre a pequena vila de Salem. Bridget Bishop, a primeira vítima dos julgamentos de Salem, foi uma figura central nesse trágico capítulo da história americana. Uma mulher conhecida por sua independência e roupas coloridas, Bridget era vista como uma ameaça por muitos de seus vizinhos conservadores. Acusada de enfeitiçar porcos e lançar feitiços, as alegações contra ela eram tanto bizarras quanto infundadas. Rebecca Nurse, uma respeitada senhora idosa, também foi tragicamente envolvida nesses julgamentos. Acusada pelas garotas aflitas, apesar de sua piedade e reputação intocada, Rebecca foi arrastada para o caos. Seus gritos por misericórdia foram ignorados, seus apelos de inocência rejeitados sem consideração. Suas mortes servem como um lembrete arrepiante da fragilidade da justiça e da facilidade com que a histeria pode tomar conta de uma comunidade. O tribunal, que deveria ser um símbolo de justiça, tornou-se um palco de injustiça e medo. A atmosfera em Salem estava carregada de tensão e desconfiança. Um caldeirão fervente de medo e superstição. Documentos da época revelam a extensão das acusações e a falta de provas concretas. As sombras do passado ainda assombram a memória coletiva, lembrando-nos dos perigos da intolerância e do julgamento precipitado. Hoje, monumentos e memoriais servem para honrar as vítimas e garantir que suas histórias nunca sejam esquecidas. 6. Sussurros de dúvida. O lento desmoronar da crença. À medida que os julgamentos se alastravam, rachaduras começaram a aparecer. Vozes sensatas, abafadas pelo medo, lentamente ganharam força. Estudiosos, líderes religiosos, começaram a questionar a validade das acusações. O uso da tortura, as evidências frágeis, a falta de devido processo legal. A maré estava virando. As pessoas começaram a enxergar os julgamentos pelo que realmente eram. Uma manifestação de medo, uma ferramenta de opressão, uma mancha escura na humanidade. 7. Ecos da injustiça. O legado dos julgamentos de bruxas. Os julgamentos de bruxas, embora de séculos passados, ainda projetam uma longa sombra. Servem como um lembrete arrepiante dos perigos da ignorância, da facilidade com que o medo pode ser manipulado. O legado dos julgamentos é um chamado à vigilância, um lembrete para lutar contra a injustiça, para proteger os inocentes, para questionar a autoridade, para confrontar nossos próprios preconceitos. 8. O medo perpétuo. Por que nos lembramos? Os julgamentos de bruxas continuam a nos fascinar e horrorizar. Eles mexem com nossos medos primordiais, o desconhecido, a escuridão que espreita nos limites de nossa visão. As histórias passadas de geração em geração servem como contos de advertência. Eles nos lembram da fragilidade da razão, do poder sedutor do medo. Desafiam-nos a confrontar a escuridão dentro de nós mesmos. 9. Conclusão. A sombra da fogueira. Os julgamentos de bruxas foram um capítulo sombrio da história humana. Um tempo de terror, alimentado pela superstição e ignorância. Mas das cinzas dessas atrocidades, podemos aprender. Devemos nos lembrar das vítimas, honrar sua memória lutando por justiça. Não podemos jamais esquecer as lições do passado, pois, nas sombras da fogueira, o potencial para o mal ainda cintila.